Graça e paz, irmãos, a todos. Espero que todos tenham tido um bom domingo. E hoje sou eu que vou falar, vim trazer um texto para vocês. Espero que vocês entendam e que toquem o coração de vocês da mesma forma que me tocou. O texto que eu trouxe hoje para vocês é o Salmo 23. Eu gosto muito desse texto, é um texto que me dá muita força. Espero que para vocês também toquem da mesma forma que foi tocado em mim. Amém? Vamos lá? Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 6. Capítulo 1 ao 6. Capítulo 23, versículo 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença do meu adversário. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, eu gosto desse salmo porque ele é um salmo que nos dá esperança, que nos dá fé, né? Que não deixa a nossa fé desmoronar. Aqui o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes a gente se encontra em situações difíceis que você olha e fala: não vou conseguir. Mas Deus está ali do nosso lado. Deus mostra que Ele é o bom pastor e que Ele não desampara suas ovelhas. Então, se a gente crê nisso e tem fé que Deus é o nosso pastor, o pastor que não abandona suas ovelhas, que mesmo em momentos difíceis, mesmo muitas vezes a gente não merecendo, mas Ele está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos abençoando, nos aconselhando, nos guiando por verdes passos, né? Como diz o Salmo. E Ele sempre vai estar do nosso lado. Nunca há de deixar faltar nada para nós, porque nós somos suas ovelhas. E os bons pastores jamais abandonam suas ovelhas. Eles voltam atrás de uma que ficar desgarrada, ele volta atrás. E assim é o Senhor. Então eu creio que, mesmo em momentos difíceis, Ele sempre estará do nosso lado, nos abençoando, nos protegendo. Basta a gente crer nele, ter fé, que tudo isso logo vai passar. Nós estamos numa situação difícil no país, os preços no mundo, né? O preço de tudo, está tudo subindo. Aí vem aquele desespero, vem aquela falta de esperança. Meu Deus, onde vamos parar? Né? Mas Deus sabe onde vamos parar. Então vamos confiar nele, vamos colocar tudo na mão dele, vamos nos prostrar diante dele e entregar nas mãos dele, que estará tudo seguro. Como o Salmo diz, ele, ainda que andamos pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é conosco. Então, mesmo que a gente passe por muitos vales na nossa vida, desertos, não vamos ter medo, porque o Senhor estará ao nosso lado. Sempre esteve, sempre estará. Basta crermos nisso, ter fé nisso e continuar crendo e andando pelos caminhos de Deus, que Ele sempre estará do nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando sempre. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por estarmos na sua presença, mesmo que distante um dos outros, Senhor, mas estamos sempre ligados, Senhor, por Ti. Obrigado por estar ao nosso lado. Obrigado, Senhor, por não nos desamparar. Obrigado por mesmo sem merecer, o Senhor estar ao nosso lado sempre, nos abençoando, nos protegendo e nos guiando sempre. Obrigado por não deixar nada nos faltar. Obrigado por termos sempre o que comer, o que calçar, um teto sobre as nossas cabeças, Senhor. Obrigada
pela tua presença, sempre em nossas vidas. Obrigada e agradeço, Senhor, por todos aqueles que devolveram o seu dízimo. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que colabora, Senhor, que devolve tudo aquilo, um pouquinho de tudo que o Senhor nos dá. Obrigado por estar ao nosso lado sempre. Desde já, em nome de Jesus, peço que abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã da nossa igreja, abençoe a vida daqueles que estão afastados, que o Senhor traga de volta para o seu rebanho, Senhor. Desde já, em nome de Jesus, te agradeço, hoje e sempre. Amém. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz. Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus. Seja
Graça e paz, igreja. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. E não feche a sua Bíblia, porque nós vamos dar uma passeada aí no capítulo 1 de Daniel. Daniel não apenas sobreviveu em circunstâncias difíceis, mas ele prosperou no meio delas. Então abra aí a sua Bíblia e vamos caminhar. Deixe ela aberta. Nós vamos nos aprofundar no texto e aprender como é que a gente pode prosperar na nossa Babilônia. O propósito do livro de Daniel é uma lição para nós. Daniel não está focado nas histórias da cova dos leões ou na fornalha ardente ou somente na profecia no final do livro. É uma história para a minha vida, um livro para a minha vida e para a sua vida. E nos ensina como nós podemos viver e não somente sobreviver, mas prosperar nas circunstâncias difíceis. O livro de Daniel é uma autobiografia. Lá no final da vida, Deus toca o coração desse homem e ele olha para trás e começa a escrever. Ele olha para trás, é como se ele estivesse dizendo: isso é o que você precisa saber sobre o que Deus fez na minha vida, o porquê ele fez e os princípios de como o Senhor trabalha. Olha comigo, versículo 1 e 2 do capítulo 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Como todo autor, todo aquele que escreve um livro, Daniel vem nos dar o contexto do que está acontecendo. E a chave está no verso 2. O Senhor entregou. O Senhor entregou. É como se Daniel estivesse dizendo: eu sei que Deus está no controle de quem está no controle. Eu vou repetir essa frase. Eu sei que Deus está no controle de quem está no controle. E por causa disso, tudo que eu fiz, cada comportamento que eu tive, cada resposta que você vai ler no livro de Daniel, tudo que foi planejado, como se Daniel estivesse nos dizendo: eu percebi que eu estava aqui e isso não era por acidente. O verso 2 nos diz que não somente o rei Jeoaquim estava longe de Deus, mas Judá, Jerusalém. E ele ainda diz que os utensílios da casa de Deus foram levados e colocados no templo do deus demônio de Nabucodonosor. Os tesouros pertenciam ao Senhor. Gente, não se mexe nas coisas que são de Deus. E eles pegaram os tesouros do Senhor e colocaram no templo de um deus demônio. É só você lembrar da vitória estrondosa do povo de Israel quando eles sitiaram Jericó. E depois, quando Deus falou: pega todos os tesouros, pega tudo e coloca na minha casa. Lembra de Acã? Lembra o que aconteceu com Acã? Se você não lembra, leia o capítulo 7 de Josué, você vai saber que com Deus você não mexe com coisa que é de Deus. Então essa ideia de um rei pagão entrar no templo, entrou no templo, pegou os tesouros e coloca em exposição num templo do Deus demônio e fala aqui, ó, é como se ele estivesse falando: o meu Deus demônio é muito maior do que o Deus do povo de Israel. Isso era inconcebível para os judeus. É inconcebível para mim. E com certeza deve ser inconcebível para você. Mas aconteceu. Isso feriu o povo. Feriu muito o povo. Mas Daniel sabia que Deus fez tudo o que ele queria fazer. Que o Senhor está no controle de tudo que acontece. E foi o Senhor que ele entregou.
Não foi Nabucodonosor que pegou. O verso 2, o Senhor entregou. Propósito de Deus, aquele Nabucodonosor ter sitiado a cidade. Propósito de Deus, ele ter pego os seus tesouros. Olha na sua Bíblia o verso 3, ainda do capítulo 1. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. O chefe dos eunucos, ele devia ensinar a língua e a literatura da Babilônia. Olha o verso 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir o palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Sabe o que significa? Aprender astrologia, ocultismo e a literatura, porque isso era o foco da religião babilônica. Olha os versículos 5 ao 7. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outro nome, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque e de Azarias, Abednego. Olha, para os judeus, o nome era algo extremamente importante. E Daniel significa Deus é meu juiz. E aí eles mudam o seu nome para Beltesazar, que significa príncipe de Bel, Deus demônio. E apesar disso, Daniel ele não falou assim, eu não vou me contaminar, eu não vou me tornar impuro. Olha o verso 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel não fez exigência, ele não exigiu, ele pediu permissão para se abster dos alimentos da mesa do rei. E se você continuar lendo, e eu desafio você a ler essa semana o livro de Daniel, nessa perspectiva, lê até o capítulo 6 ou até mais, se você assim o quiser, você vai perceber que Daniel sempre teve esse comportamento. E era em parte por isso, porque Deus usava ele de uma forma tão poderosa, e esse impacto que Daniel tinha na vida das pessoas, que normalmente não dariam ouvidos a um judeu, especialmente algum que tinha sido levado cativo. Por causa do comportamento de Daniel, Deus concedeu misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos. Olha o versículo 9 e 10. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por causa da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber o rosto de vocês estar mais abatido do que os outros jovens da mesma idade? E se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Daniel não se revoltou. Mas ele desceu um pouquinho na hierarquia e foi falar com o encarregado. Verso 11 e 12. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com os servos durante 10 dias. Dê uns legumes para comer e água para beber. Ele estava disposto a arcar com as consequências se o teste não desse certo. E olha o que aconteceu do versículo 14 ao 21. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho
e que deviam beber, e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fazia perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali, até o 1º ano do reinado de Ciro. Daniel entrou nesse mundo babilônico, não foi por vontade própria, mas ele foi cativo. E ele tinha muitas razões para se tornar uma pessoa amargurada. Gente, ele teve seu nome mudado para honrar Satanás. Ele foi castrado. Por isso que não tem nenhuma genealogia de Daniel. Quem cuidava dele é o chefe dos eunucos. Ele foi castrado. Ele foi forçado a estudar ocultismo e a servir na administração de um rei mau e pagão. Mas Daniel não apenas sobreviveu a essa situação. Daniel prosperou. E ele prosperou de tal forma que ele subiu aos cargos mais altos da nação. E ele foi capaz de falar verdades espirituais na vida de Nabucodonosor. Ele liderou movimentos de avivamento no pior lugar do mundo, a Babilônia. Ele prosperou. Larry Osborne, um pastor americano que ministrou sobre um estudo sobre Daniel, que eu participei uns dias atrás numa conferência online, ele nos dá 3 segredos de Daniel que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, Daniel era um homem de grande esperança. Daniel era um homem de grande esperança. A palavra esperança na Bíblia não significa, eu tenho esperança de que nós vamos crescer, ou eu tenho esperança de que o tempo fique bom. Não, esperança bíblica quer dizer, eu tenho certeza. Jesus é a nossa esperança. Nós não falamos, poxa, seria legal se Jesus voltasse. Não, nós temos a absoluta certeza e vivemos e cremos nessa certeza de que Jesus voltará. Ele vai voltar. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. É a certeza de que Deus está no controle. A garantia de que Deus está no controle, de quem está no controle. E isso nos dá esperança. Seja quem for, que governo seja, que ministro seja, que rei seja, que patrão seja, Deus está no controle de quem está no controle. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Mesmo que tudo pareça muito doido, a gente pode ficar até apavorado, mas a gente não precisa entrar em pânico e desespero. A gente pode se preocupar, porque nós somos seres humanos, mas o pânico e o desespero fazem com que a gente desista. Ou que a gente decida que o modo que Deus está fazendo as coisas não é o jeito certo. E aí a gente enfia a mão. A gente não precisa de pânico e desespero na nossa história. Não podemos chegar nesse ponto. Deus está no controle. Se você crê no Senhor Jesus e nas Escrituras, não importa o quanto que as coisas possam parecer pavorosas. Nós sabemos que tudo, quando tudo acabar, vai lá em Apocalipse. Olha, Apocalipse 21. Nós sabemos o final da história. Nós vencemos. Tudo pode estar o maior caos. Você sabe, porque você conhece o fim da história. E o fim da história é, você é vencedor. Nós somos vencedores. Mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Mas tem muito cristão por aí vivendo em pânico, sem confiança, sem esperança. Eles não leram Daniel capítulo 1, verso 2. O Senhor está no controle. É Deus quem entrega, é Deus quem faz, é Deus quem move. Deus está no controle de quem está no controle. Esse povo não leu Daniel capítulo 1, verso 2. E eles não compreenderam a promessa de Jesus que nos diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja e que Ele edificará a igreja e quando Ele voltar, todas as coisas serão endireitadas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é a igreja? Você é a igreja. Então as portas do inferno não prevalecerão sobre você. O Senhor edificará a sua vida. O Senhor colocará em ordem a sua vida. Seja como Daniel. Tenha esperança. Esperança. Segundo segredo, Daniel tinha humildade. Ele sabia que todo mundo merece respeito, até os inimigos de Deus. Ele era respeitoso de uma forma que a nossa cultura não é. Nós vivemos na cultura do descartável, nada é feito para durar. É ou não é verdade? Você compra alguma coisa, dá 1 ano de garantia, quebra. Aí dá vontade de comprar garantia estendida, né? Dá 1 ano, o negócio quebra. Tudo foi feito para quebrar. E nós colocamos isso dentro dos nossos relacionamentos. Se o fulano ou o cicrano não fala o que eu quero ouvir, eu descarto, jogo fora. Separamos as pessoas em 2 colunas. Esse merece respeito e esse não merece respeito. Respeito nesse, não merece respeito no outro. E nos esquecemos que todos, absolutamente todos, são feitos à imagem e semelhança de Deus e são dignos de respeito. Mesmo a pior pessoa do mundo foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você não pode concordar com os atos das pessoas. Eu não concordo com atos de várias pessoas, mas isso não me dá o direito de não respeitá-la. Porque ela é feita à imagem e semelhança do Criador. E por causa do Criador, eu respeito. Eu tenho respeito sobre ela. E isso é tão poderoso porque tira de nós o direito que nós nunca tivemos, mas que muita gente acha que tem, de ser juiz da vida do outro. Eu não tenho esse direito. Eu tiro isso. Sabe para quem eu dou isso? Para Deus. O direito de ser juiz é seu. O direito de ser acusador é do diabo. Então toma, diabo. É seu. O meu direito é proclamar as boas novas daquele que me chamou das trevas para o reino da luz e respeitar o outro ser humano. Todos são dignos de respeito por causa de Deus. Não podemos nos esquecer que quando nós éramos inimigos de Deus, andávamos nas trevas, Ele veio e morreu por nós. Ele veio e morreu por nós. Nós que fomos atingidos pela graça de Deus, somos chamados, convocados para mostrar humildade, porque estamos seguros na mão do Senhor. E somente uma vida de segurança pode promover uma vida de humildade. O nosso valor é definido por Deus, os nossos direitos são garantidos por Deus, e o nosso coração, ele pode se voltar para o outro com respeito e humildade que vem de Cristo. Daniel mostrou humildade, pediu permissão para aqueles que eram os seus algozes, aqueles que eram os seus guardas, aqueles que arrancaram ele da sua terra e que tomaram os tesouros de Deus. Ele foi humilde, porque ele sabia que todos, criados em imagem e semelhança de Deus, merecem respeito. Seja como Daniel, seja uma pessoa cheia de esperança e seja uma pessoa humilde.
Terceiro e último segredo. Daniel tinha sabedoria. Daniel sabia escolher batalha. Daniel sabia. E essa é uma das coisas mais difíceis no nosso dia, porque a gente briga por qualquer coisa. Qualquer coisa. E Daniel sabia o que era mais importante. Ele sabia que existia uma grande diferença entre o que nós gostamos e o que Deus proíbe. Uma grande diferença. Com certeza, ele não gostou de ter seu nome mudado para Príncipe de Bel. Mas parece que ele... Você vê que ele não se importa com isso. Ele não fala nada sobre isso no texto. Com certeza, ele não gostou de estudar 3 anos sobre ocultismo. Mas ele não se sentou lá no fundão, lá no fundo da sala, e começou, ai, coitadinho do Daniel, que foi trazer. Não. Ele sentou lá na frente, tomou nota de tudo e se formou como primeiro da sala. Ele não se fez de coitadinho. De jeito nenhum. Porque o que Deus disse foi, não pratique. Ele não disse nada sobre não aprenda. Ele sabia, Daniel sabia, que era uma grande diferença entre aprender sobre a religião pagã e ser um pagão. E porque ele fez isso, porque ele estudou, porque ele teve sabedoria, ele teve credibilidade para chegar diante do rei e dizer que aquilo tudo era bobagem. Isso tudo que eu estudei 3 anos, deixa eu falar para você, isso é bobagem. E poder falar do Deus verdadeiro, ele pôde falar para o rei. Quando Mesaque, Sadraque e Abednego foram mandados se prostrar diante dos ídolos e adorar, gente, eles não arredaram o pé, bateram o pé e falaram assim, isso não. Eles sabiam escolher as suas batalhas. Você pode mudar meu nome, pode tirar de mim o direito de ter filhos, me arrancar da minha terra, invadir o templo do meu Deus. Você pode fazer com que eu estude ocultismo, mas eu não vou adorar outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Alguns cristãos, quando trabalham para pessoas que não são cristãs, reclamam, falam mal do patrão pelas costas, faz intriga na hora do café, sabe? Junto com os outros funcionários, joga seta inflamada, nem precisa do capeta, ele mesmo joga seta inflamada na vida dos outros. Não foi o que Daniel fez. Não foi o que os amigos de Daniel fizeram. Daniel, em sua esperança em Deus, a sua sabedoria, em sua humildade, ele serviu um rei pagão. Tão bem que ele foi promovido constantemente. Não se promove pessoas que têm mau comportamento. E por causa das atitudes, ele foi capaz de chegar numa posição de poder e falar a verdade para Nabucodonosor. Que no final foi capaz de reconhecer o Deus Altíssimo. E Daniel também foi capaz de falar a verdade para toda uma nação. E ter uma vida tão incrivelmente sem medo diante daquilo que faria a maioria das pessoas se apavorarem. Seja como Daniel, seja sábio, seja sábia. E eu já vou terminar. Babilônia é o pior lugar do mundo. Se você lê em Apocalipse, quando os anjos falam que a maldade foi derrotada, sabe o que eles falam? Caiu a grande Babilônia. Babilônia caiu. É o pior do pior. E a Babilônia está presente nos nossos dias mais do que nunca. Está aqui a Babilônia. O pior está aparecendo. Nos piores dias da vida de Daniel, ele prosperou. Ele venceu com esperança, humildade e sabedoria. No pior, Daniel floresceu. E no seu pior, o que é que tem florescido? Nós somos desafiados a ser como Daniel nos nossos dias. E nós temos uma escolha para fazer. Nós vamos nos firmar na certeza de que Deus está no controle, ou vamos nos firmar na base de que nós temos o controle?
Parece ser simples essa decisão, mas não é. Porque essa decisão implica em atitude. Se Deus está no controle, eu entrego a Ele. Se eu estou no controle, eu abarco tudo. Uma decisão vai levar prosperidade e sucesso. E a outra leva a tudo que nós temos medo e pavor. Eu quero orar com você. E eu quero desafiar você nessa semana a ler Daniel. A ler novamente o capítulo 1. E ver como Deus está no controle. E colocar a sua vida no altar de Deus. A entender que Deus está no controle de quem está no controle. Que nós colocarmos as nossas mãos nas situações só vai trazer medo e pavor. Mas essa decisão é sua. É o seu livre-arbítrio que o Senhor te deu. Mas eu quero orar por você, para que você tenha muita sabedoria, humildade e esperança. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, bendito seja teu nome em todo o tempo e graças nós te damos pela tua palavra. Graças nós te damos pela vida do teu servo Daniel. Graças nós te damos, ó Deus, pelas palavras inspiradas que o Senhor deu a ele. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor, de uma forma esplendorosa, usou esse homem nos piores dias da sua vida para se tornar um homem, Pai querido, que atingiu uma nação, que falou da verdade do Senhor e proclamou, ó Deus, que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor, clamando por misericórdia, Pai, porque muitas vezes nós deixamos o controle, em vez de entregarmos o controle da nossa história ao Senhor, nós pegamos tudo isso conosco e muitas vezes o resultado disso é medo e pavor. Nós queremos, ó Deus, trazer a tua palavra cada dia mais para o nosso coração e para a nossa mente, de que o Senhor está no controle de quem está no controle. E que nada, absolutamente nada foge, Senhor, do controle das tuas mãos. Há um Deus sentado no trono do universo. E esse Deus se fez carne, habitou entre nós, foi uma cruz para nos salvar, para nos libertar. E é o nosso justo juiz, é o nosso Pai Celeste. E nós adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor. O Senhor é conosco. Emanuel. É Deus presente. A tua palavra nos diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso nos enche de esperança. Eu creio, Senhor, na tua volta. Eu creio que o Senhor está no controle do universo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle do universo. Pai, que a tua verdade, Senhor, seja bem plantada dentro do nosso coração. E no pior do pior, nós venhamos a florescer fé, esperança, humildade, sabedoria, adoração diante do teu trono de graça. Abençoa teu povo, Senhor, para que no nome de Jesus, todos nós possamos, ó Pai, florescer no meio desta Babilônia e que o nosso aroma seja o doce aroma de Cristo Jesus. Nós oramos, ó Deus, rendidos aos teus pés, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, a sabedoria, a esperança, a humildade, a fé, a adoração, o louvor, o quebrantamento, que vem do Espírito Santo de Deus, esteja sobre sua vida, sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus te fortaleça e que essa semana, lendo o livro de Daniel, você seja desafiado, você seja desafiada a ter atitudes para florescer no meio de toda essa Babilônia. Um grande beijo para vocês. Paz.